se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O espírito do trem de Paranapiaçaba. A neblina descia pesada sobre Paranapiaçaba, engolindo as casas de madeira como se o vilarejo inteiro estivesse preso entre 2 mundos. Durante a madrugada, era comum ouvir o apito distante dos trens que já não circulavam havia décadas. Muitos diziam ser apenas o vento batendo nos vales, mas os moradores antigos sabiam, aquilo não era vento. Os trilhos abandonados brilhavam como se algo úmido tivesse passado por eles recentemente. Ninguém se atrevia a caminhar ali depois das 11 da noite, muito menos perto da antiga estação inglesa. Os relatos falavam de sombras que se moviam entre os vagões enferrujados, sempre acompanhadas de um cheiro metálico de ferro queimado e vapor quente. A jovem Letícia, recém-chegada ao vilarejo, não acreditava em lendas. Ela trabalhava em São Paulo, mas escolheu Paranapiaçaba para viver em busca de silêncio e tranquilidade. Porém, na primeira semana, ela descobriu que silêncio era a única coisa que nunca existira ali. Era sempre às 3 da manhã. Sempre o mesmo horário. O som grave de uma locomotiva rasgando a escuridão, seguido pelo estrondo de freios rangendo como se o trem estivesse tentando evitar um desastre. Letícia acordava sentindo o peito apertado, como se alguém a observasse do lado de fora da janela. O mais estranho era que, quando ela olhava para os trilhos, havia marcas frescas na terra, como se algo enorme tivesse acabado de passar. E uma névoa densa se formava logo depois, cobrindo tudo em um véu quase líquido. Certa noite, curiosa e inquieta, Letícia decidiu descer a trilha até a estação abandonada. A névoa parecia se abrir para ela, guiando-a como dedos invisíveis puxando sua roupa. O som do apito ecoou mais forte, tão forte que fez seus ossos vibrarem. Ao se aproximar dos trilhos, ela viu algo impossível, o reflexo de uma locomotiva fantasma vindo da escuridão, sem luz, sem maquinista, apenas um vulto colossal avançando sem tocar o chão. Então, para sua surpresa, ele parou diante dela. E foi aí que tudo começou. A locomotiva parecia feita de fumaça sólida. Suas rodas giravam sem encostar nos trilhos, e o vapor que escapava das laterais tinha um tom escuro, quase negro, como se fosse queimado por algo que não era carvão. Letícia congelou diante daquilo, seu corpo incapaz de obedecer. Uma porta se abriu sozinha. Um estalo metálico ecoou tão forte que quase pareceu um grito. Dentro do vagão havia apenas sombras, e uma figura sentada na última fileira. Um homem curvado, usando um uniforme ferroviário antigo, com o rosto coberto por uma névoa espessa. Ela tentou falar, mas a voz não saiu. O homem levantou devagar e, ao fazer isso, a névoa ao redor dele se agitou como se respirasse. Seus olhos não eram olhos, eram buracos iluminados por um brilho cinzento que pulsava, como brasas apagando. Letícia deu um passo para trás, mas o ar atrás dela ficou sólido, como se algo impedisse sua fuga. O homem então apontou para o assento à frente dele, sem emitir um único som. E a porta do trem se fechou sozinha, prendendo ambos. O vagão começou a se mover lentamente, mas os trilhos sob o trem continuavam imóveis. Era como se o mundo ao redor se deslocasse enquanto o trem permanecia no mesmo lugar. Letícia sentiu o ar ficar pesado, denso, quase irrespirável, enquanto a luz ao redor desaparecia. O maquinista espectral então ergueu uma das mãos, revelando dedos queimados, carbonizados. Quando abriu a boca para falar, nenhum som saiu, apenas um vapor frio que formou palavras na neblina diante dele. Você também ouviu o apito. Letícia entendeu, então, que aquele espírito não queria apenas assustá-la. Ele queria algo dela. Algo que ainda não estava claro, mas que ela já temia profundamente. A locomotiva vibrou. E a viagem começou. A névoa se abriu, revelando uma paisagem distorcida. Não era Paranapiaçaba naquele momento, era como se ela estivesse vendo o passado, ou algo além do tempo. O trem atravessava uma ponte imensa, e Letícia sentiu o cheiro forte de fumaça e óleo queimado. O maquinista espectral apontou para fora. Letícia viu, abaixo da ponte, uma multidão de sombras se debatendo na água escura.
Era impossível distinguir rostos, mas todos eles pareciam presos em um looping eterno, como se estivessem revivendo um momento de desespero sem fim. Quando o trem avançou, ela viu o que parecia ser o momento exato de um acidente. A locomotiva fantasma colidindo com outra nos trilhos, um estrondo silencioso se repetindo sem parar, corpos sendo jogados para longe, faíscas congeladas no ar como estrelas estáticas. A cena se repetia. Sem som. Sem pausa. Sem descanso. Letícia percebeu que o espírito do maquinista estava mostrando a origem de sua condenação. Ele havia morrido naquele acidente, junto com dezenas de passageiros, e agora revivia aquele instante para sempre, preso entre mundos, preso aos trilhos, preso ao apito que ecoava através do tempo. A névoa formou palavras novamente, pairando no ar: alguém precisa me substituir. Letícia sentiu um arrepio subir pela espinha. Aquele espírito não estava apenas contando sua história. Ele estava avisando o que queria dela. A locomotiva parou sobre os trilhos iluminados pela lua fria. A porta se abriu com violência, como se algo invisível tivesse chutado. A névoa se ergueu, formando mãos que tentavam agarrá-la. Letícia correu. Ela saltou dos trilhos e desceu a colina escorregadia que levava de volta ao vilarejo. A neblina seguia como um predador silencioso, preenchendo cada caminho, cada viela, cada grade da antiga vila inglesa. A locomotiva fantasma parecia avançar sem forma, cortando a escuridão com uma fúria silenciosa. Letícia chegava perto de sua casa quando ouviu o apito novamente. Mas dessa vez, não era distante, era atrás dela, tão perto que fazia suas entranhas vibrarem. O som parecia vir de dentro da sua cabeça, de dentro dos seus ossos. Ao abrir a porta, viu que a casa estava completamente diferente. A sala parecia um vagão, as paredes de madeira haviam se transformado em metal retorcido. A janela agora era uma janela de trem, e a névoa cobria tudo do outro lado. Letícia estava presa. O maquinista surgiu à sua frente, como se tivesse sido esculpido na fumaça. Ele avançou lentamente, cada passo deixando marcas queimadas no chão que se espalhavam como rachaduras. A voz sem som formou palavras novamente. Você ouviu o apito. Deve embarcar. Letícia recuou até sentir a parede, mas, quando tocou, percebeu que não era a parede. Era a porta de um vagão. E ela se abriu sozinha. Ela caiu para trás, rolando sobre trilhos frios, enquanto a locomotiva surgia sobre ela, suspensa no ar, prestes a esmagá-la. No último segundo, ela se arrastou para o lado, sentindo o vapor gelado queimar sua pele como gelo seco. A locomotiva passou, mas não a deixou escapar. Letícia correu até a antiga estação. A neblina a cercava, e o apito agora tocava sem parar, cada vez mais alto, cada vez mais desesperado. Quando chegou à plataforma, viu a locomotiva fantasma parada ali, como se estivesse esperando por ela. O maquinista estava na janela, mas dessa vez, ele não estava apenas observando. Ele estava sorrindo, um sorriso impossível, distorcido, que se estendia pela névoa como uma rachadura no mundo. Letícia tentou fugir, mas a plataforma se transformou em trilhos, e os trilhos se transformaram em mãos feitas de vapor escuro que a seguraram pelos tornozelos. Ela caiu de joelhos, sentindo algo frio subir pelas pernas, como se o próprio ar estivesse se infiltrando em sua pele. A névoa formou as últimas palavras diante dela. É sua vez. O maquinista estendeu a mão queimada. Letícia gritou, mas o som não saiu. Sua boca ficou cheia de fumaça. Seus olhos escureceram. Ela sentiu o peso da locomotiva sobre sua alma, como se estivesse sendo puxada para dentro de algo enorme e sem retorno. Quando a névoa baixou, o maquinista havia desaparecido. E na cabine, imóvel, com um olhar vazio e cinzento, estava Letícia. A locomotiva soltou um último apito, mais profundo e mais triste do que qualquer outro. Depois acelerou, desaparecendo na densa neblina que cobria Paranapiacaba. Desde aquela noite, moradores dizem ouvir duas coisas: o apito fantasma às 3 da manhã e um sussurro feminino vindo dos trilhos, pedindo para ninguém embarcar. Mas quem ouve, sempre embarca. História por J.P. Romano.
Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação através do link na descrição do vídeo. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça a sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail na descrição do vídeo.